um assunto. Nós vamos dar seguimento ao mesmo assunto, mas tratando de uma área diferente a respeito de santidade. Quem lembra o que falamos, o que foi pregado quarta-feira aqui? Como Deus é. Isso fala muito de santidade, amém? Porque ser santo como Deus é, porque Deus é santo, nós temos a necessidade de ser. E você aprendeu quarta-feira passada que isso tem a ver com comportamento. Nós temos que ter o mesmo comportamento que o nosso Deus tem em relação. Deus é diferenciado e por isso nós somos um povo diferenciado. Nós precisamos pensar como Deus pensa, reagir como Deus reage, olhar como Deus olha, amar como Deus ama. E assim a gente vai estar manifestando a santidade. Porque quando você olha para a santidade do ponto de vista de perfeição, e você falar assim, seja perfeito como eu sou, você vai começar a perceber que não é simples ser perfeito, mas que a santidade nos aperfeiçoa para sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não para sermos perfeitos, mas para sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E hoje eu quero falar sobre santidade progressiva, porque você precisa entender que essa é uma realidade, é uma construção de santificação. Quem já ouviu o nome santificação? Você entende que santificação é um verbo, amém? Que vem de santificar, santificação. Se existe um verbo, então existe uma atitude. Então eu não posso olhar para a santidade como algo simplesmente posicional, que o sangue de Jesus vem sobre nós, derrama e nós somos santificados. Essa é a santidade posicional, que é derramada pelo sangue do Cordeiro. Mas existe a santidade disposicional, que é a santidade progressiva, que é o meu ato de santificar-me, amém? Por isso eu gostaria que você acompanhasse em Romanos capítulo 6. Nós vamos entender o que o apóstolo Paulo fala sobre santidade progressiva, amém? Começando com Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, diga assim, antes, amém, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Feche seus olhos no nome poderoso de Jesus. Papai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos no Teu nome, porque entendemos, ó Deus, que Tu é o nosso Senhor, que Tu é a palavra viva. E Deus, como a Tua palavra é viva, a Tua vida
mediante a tua palavra, é manifesta dentro de nós. Por isso, Senhor, a tua palavra precisa produzir frutos. Senhor, estamos hoje aqui falando de santificação. A tua palavra precisa produzir em nós fruto de arrependimento. E a tua palavra tem toda a condição para isso. Por isso nós hoje nos colocamos não apenas como ouvintes, como meros participantes, mas como totais adoradores, que não simplesmente ouvem a palavra, mas tomam a decisão de viver por ela. Espírito Santo de Deus, nos dá coragem para sermos santos, nos dá coragem para continuarmos e permanecermos em Ti, porque permanecer em Ti é santificação. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Existe um processo inevitável na nossa vida, a vida de todo cristão, que é uma mudança de comportamento. Eu nem vou falar sobre a metamorfose, metanoia, metanolomai, metanoloiete. Eu não vou nem falar disso aqui porque eu já preguei sobre isso. Porque isso é todo o processo que nos leva, todo o processo é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude e a mudança física que acontece. Mas a realidade do processo é inevitável. Essa realidade se chama santificação. Alguém que conhece um apóstolo que disse que tinha que esmurrar o seu corpo, para que pregando não fosse ele reprovado? Você lembra de quem falou isso? Que apóstolo foi esse? Por que será que ele usa a expressão esmurrar o corpo? Será que eu preciso me autoflagelar? Não. Aquela expressão de esmurrar o corpo é uma expressão de alguém que precisa entender que a nossa vida não é simplesmente para falar de Jesus ou para ouvir de Jesus. Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos viver Jesus. E nós precisamos mais do que viver Jesus, nós precisamos ser Jesus na terra. A mensagem de santidade é a mensagem mais dolorida para a humanidade hoje ouvir. Porque a mensagem de santidade, ela vai contra não só a sua vontade e a sua paixão, mas ela vai contra a sua ideia ou ideologia ou conceito ou ponto de vista, ou para resumir ao seu achismo. Porque eu acho que, não, porque eu vejo dessa forma. Você sabe que tem muitas pessoas que estão na igreja e elas usam a expressão assim, porque eu acho que isso não é bem assim. Não, mas não tem nada a ver com ser da forma que eu acho. Tem a ver com a forma que Deus afirma que é. E quando se trata de santidade, e quando se trata de Jesus, do reino de Deus, não dá para ser equivalente. Tem que ser literal. Não dá para ser alegórico com santidade. Não dá para ser alegórico. Não dá para enfeitar a santidade. Tem que praticar santidade. Quantos podem dizer amém por isso? Eu me recuso e eu estou aqui como protestante, que é uma palavra que o tempo foi lavando do nosso meio, de um povo que deveria continuar protestando. A gente protestou lá no passado e a gente hoje precisa protestar contra nós mesmos, a respeito do comportamento de nós mesmos. Ora, eu já falei isso muitas vezes, eu preciso repetir. Se Jesus voltasse hoje, talvez 10, 15 pessoas aqui seriam arrebatadas. Essa é a realidade, só porque eu conheço a minha igreja e conheço o comportamento de vocês. E eu sei. Porque é muito bom, porque
Nós estamos lidando hoje com uma igreja onde elas recebem a palavra, tem alimento, tem revelação, mas quando ela entra em choque com as suas paixões, elas cedem às suas próprias paixões. Quando ela entra em choque com as suas ideias ou ideologias, quando a Bíblia, quando a palavra de Deus entra em choque com o seu ponto de vista, você se detém, ou você se abaixa, ou você se submete à sua ideologia, ao seu ponto de vista. Porque o seu ponto de vista é melhor para você, mas o seu ponto de vista provavelmente não é o melhor que Deus tem para você. Porque santidade tem a ver com o que Deus tem para mim, não o que eu quero para mim. Ora, Deus diz que é Ele que sabe que pensamentos que tem ao meu respeito. Ora, se Jesus está dizendo que é Ele que sabe, é muito simples de você entender. Se Ele está dizendo que é Ele que sabe, Ele está dizendo que você não sabe. Se Deus está dizendo que os pensamentos que Ele tem para você são pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja, Ele está dizendo assim: você até deseja o melhor, mas quer definir como chegar lá, e não está em você definir como chegar até mim. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe eu vou a Deus do meu jeito. Não, eu vou a Deus do jeito de Deus. Entendeu? Porque existe hoje no mundo as verdades do mundo. Só que as verdades do mundo têm um nome que Deus chama de mentira. Porque o mundo é inimigo de Deus. E o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos sendo preparados, santificados, preparados para um dia o mundo jaz em Cristo. Um dia. Um dia. Por causa da nossa decisão de santificação. Sentaremos na mesa com Ele, cearemos com Ele. Porque Ele disse que está indo preparar lugar para nós. Você precisa entender algo a respeito do reino. Eu estou falando isso, eu estou fazendo uma introdução para que você sinta desejo, paixão por se santificar. Porque se eu falar só de santificação, sem te dar um motivo para você ser apaixonado por isso, talvez você vai ter um entendimento, mas não vai ter vontade. Mas a única certeza que existe para nós é a certeza que Cristo dá a nosso respeito. O mundo não te dá nenhuma certeza. O mundo não tem como afirmar que você vai ser feliz. O mundo não tem como afirmar que você vai viver uma eternidade com Jesus. Só Jesus pode afirmar. E você sabe o que eu acho interessante a respeito de Jesus? É que a verdade, Jesus, no caso, é tão simples, que na sua simplicidade Ele jamais pensou em te enganar. Por isso Ele disse assim: no mundo você vai ter aflição. Amém? Ele disse assim: tem uma forma de vencer a aflição. Alegre-se. Eu sou a alegria. A alegria do Senhor é a nossa
força. Toda pessoa que pratica alegria está praticando santificação, está se santificando. Toda pessoa que se deixa vencer pela tristeza não está se santificando. Sua mente precisa produzir essa revelação. Porque o choro pode durar uma falta de revelação, uma noite. Mas a alegria vem pela revelação, pelo amanhecer, pela revelação. O sol da justiça é a nossa revelação. O choro dura enquanto você não tem revelação. Eu estou aqui para abrir a sua mente hoje e trazer a revelação da parte de Deus, para você lidar com a tristeza. Amém? Porque a palavra de Deus diz que a tristeza, ela salta de alegria quando Deus se aproxima. Isso significa que toda tristeza é produto do distanciamento do homem para com Deus. Todas as vezes que alguém me procura para dizer que está triste, na maioria das vezes eu pergunto assim: meu filho, faz quanto tempo que você não busca Deus e não lê a Bíblia? Ele falou assim: pastor, tem 1 mês, 2 meses. Eu falei: pois é. Porque todos, sem exceção, vão sofrer a dura realidade da tristeza. Porque tristeza não é aflição. Amém? Aflição é algo que vem de fora para dentro para te atingir. Tristeza é o que vem de dentro para fora. E se tristeza está vindo em você, é porque você está deixando que o que vem de fora para dentro te atinja de dentro para fora. É por isso que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu estou construindo esse entendimento para que você sinta vontade de se santificar. Paulo faz muitas afirmações aqui que nos dá clareza sobre a necessidade de progredir na santidade. E sabe, nesse texto, eu acho muito interessante, lá no versículo, a partir do versículo 10, ele diz assim: porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Presta atenção. O grande lance aqui não é morrer para o pecado simplesmente, é morrer para o pecado para viver, diga assim, para Deus. Você sabe qual é o grande desafio da igreja? É entender que nós não estamos aqui para correr do pecado, nós estamos aqui para correr para Deus. Esse é o desafio. As pessoas estão lutando para não pecar, quando elas deveriam lutar para ter relacionamento com Jesus. As pessoas: pastor, mas é difícil se libertar disso. Não, o problema não é isso, é porque você está querendo fazer aquilo que foi feito para Deus fazer e não para você. O seu papel é se aproximar, o seu papel é deixar só a sandália do teu pé. Tira o conceito, tira o que vem de fora. Quando o contato de Moisés com Deus foi a primeira coisa que ele falou assim: tira a sandália do teu pé. Porque essa sandália, ela está trazendo uma conexão do mundo para a igreja, e Deus não aceita nenhuma conexão do mundo para a igreja. A igreja não pode ter influência do mundo, não pode. Qualquer coisa que tenha influência do mundo não combina com nós. Carnaval combina contigo? Festa junina combina contigo? Mas tem muito crente que curte. Decisão é sua. Pastor, o que a gente fala sobre isso? É pecado. Mas tem gente que faz. Mesmo jeito que tem gente que mente para a mulher, pecado. Mesmo jeito que tem gente que fofoca, pecado. Pastor, por que é pecado? Porque tem associação com o mundo e tem associação com a idolatria.
Tudo que tem associação com idolatria, se eu me coloco nesse meio, eu estou me associando àquilo que a idolatria pratica. Por isso eu não digo assim, eu não condeno nem critico ninguém, mas você não vai ver, eu nem apoio, já peguei célula aqui fazendo São João com Cristo. Eu falei assim, gente, não precisa botar esse nome. Segunda-feira eu vou lá para a chácara da André, vou comer milho. Vai ter mais o quê? Vai ter pamonha? Nós vamos comer milho, assar milho, tomar uma coca gelada e comer milho. Nós vamos festejar, é a colheita do milho. A gente não está aqui para festejar nem João, nem Antônio, nem Pedro. Porque a gente está aqui não só nesse dia, a gente está aqui todo dia para praticar ações de graças a Jesus Cristo de Nazaré. Eu como milho para a glória de Deus. Amém? Eu vou comer milho para a glória do meu Deus. Eu vou comer ele assado, vou comer ele cozido para a glória de Deus. Amém? Eu lembro que eu morava em Goiânia e na minha igreja uma rede quis fazer no carnaval o Espírito Val. Aí eu fiquei olhando assim, rapaz, não vou participar disso não. Porque eles queriam botar um trio elétrico. Aí eu falei assim, por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Porque eu senti vontade de tocar nesse assunto para fazer você entender assim. Quem olha de longe, vê luz ou vê trevas? Seja sincero. Quem olha de longe, vê algo parecido com o reino de Deus ou parecido com o reino deste mundo? Espiritual a gente faz todo dia aqui. A gente festeja o Espírito. Carnaval é a festa da carne. A festa do Espírito a gente está fazendo aqui agora. O mundo seleciona dias para te endemonizar. Deus escolheu todos os dias para te santificar. Você está me entendendo? E por isso nós precisamos ser diferenciados. Lembra que eu preguei que eu falei assim, que Deus disse assim, e esse será meu povo peculiar, ele será peculiar. O que é peculiar? É diferente. Entenda isso. Deus quer olhar para o seu povo e ver um povo que é diferente do resto do seu povo. Porque ele diz lá no texto que todos são o povo dele. Tudo é povo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Mas ele tem no meio de tudo o povo exclusivo, nação santa, propriedade exclusiva. Rapaz, exclusividade é um negócio extraordinário. Deus olha e fala assim, aquele é meu povo, tem minha característica, minha identidade, minha natureza. Sabe, quando você ouvir o nome santificação, lembre-se de natureza. É a natureza espiritual. Seja santo como eu sou. Lembra que eu falei, seja espiritual como ele é. Por que sua natureza vai pender? O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito dá para a vida e paz. Por isso eu preciso ir pender é isso aqui, ó. Ok? Quem olha para você, vê você pendendo para que lado? Será se quem está olhando, e olha, a melhor pessoa para olhar você é seu marido e sua esposa, que está lá vendo o crentão dentro de casa. O santarrão. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha luta constante é que meus filhos e minha mulher vai ver a mesma pessoa dentro de casa que aqui. A mesma pessoa. Porque eu já vim demais. Eu vim de uma realidade assim, dentro da minha casa. Meus pais discipulavam pessoas, ensinavam filhos, mas meu amigo, eu sofri
muito como filho. E vi minha mãe sofrendo como esposa. E vi meu pai sofrendo como marido. E vi eles ensinando coisas que eles não faziam. Você acha que isso provocou em mim um desejo de ser crente? Não. Provocou em mim um desejo de detestar a igreja. Porque olha para mim aqui, a santidade que vai atrair seus filhos para Jesus. Não é o que você fala, é o que você vive. Jesus nunca precisou falar para curar. E a prova disso foi porque a mulher do fluxo de sangue chegou e tocou e saiu o poder dele. Você nunca vai precisar falar para ensinar. O seu comportamento vai ensinar mais do que o seu falar, o seu mentoriar, o seu ensinar, o seu corrigir. A gente vai corrigir e ensinar a falar. Mas o que vai fazer diferença é que o exemplo começa de cima para baixo. Jesus olha e fala assim: eu falo o que vejo o meu Pai fazer. Meu Pai é santo, por isso eu sou santo. E é por isso que nós precisamos despertar e progredir. Lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22, eu quero falar um pouco sobre essa progressão aqui. O apóstolo Paulo fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha para cá. A primeira atitude que você precisa tomar, porque não existe santificação com a sua roupa. Não existe santificação com a sua natureza. Jesus dá uma ênfase de santificação dizendo assim, ó: não se põe vinho novo em odre velho, nem tampouco se põe pano novo em pano velho. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo dessa costura, desse pano novo? Porque ele está dizendo assim, ó, presta atenção: se você não muda, se você não se despir, se o odre não mudar, o vinho novo vai entrar, e o vinho novo vai romper o odre, e você vai tentar emendar, e a emenda não vai resistir, porque ele está dizendo assim: você vai botar vinho novo em odre velho, vai romper. Você vai tentar botar um pedaço de pano novo em pano velho, vai romper do mesmo jeito. Então nada que você faça de santificação vai dar certo se antes você não abrir mão de quem você é. Primeiro processo, primeira progressão da santidade é abrir mão de tudo que é antigo. Abrir mão de como você chegou aqui. Até ontem, vamos colocar assim, como passado. Ao passado da sua decisão de entregar sua vida a Jesus, você olha hoje para você, e não importa o tempo de igreja que você tem, isso precisa começar hoje. E se você já fez muita coisa, eu estou aqui para dizer, ainda tem muito mais. Pode vasculhar que você vai achar, pode ir atrás. E aí ele diz assim: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aí o segundo ponto: a serem renovados no modo de pensar.
a revestir-se do novo homem. Olha para cá. Sai o odre velho, entra o odre novo. Quando o odre novo não sai, eu vou dar exemplos, eu vou ser bem didático. Imagina uma pessoa que aceitou Jesus, está queimando de alegria. Deixa eu tentar. Eu vou usar vício. Você tem vícios, fuma, ou bebe, ou joga. Imagina a cena. Aí você queima, o odre está lá. O odre está lá, cheio de vinho. Só que os dias passaram e aquele odre cheio já não está mais cheio, esvaziou. Por quê? Porque o velho homem rejeitou o vinho novo. O velho homem rejeita. Ok? Comportamento velho impede do fluir do Espírito Santo dentro de você. Quem aqui está sendo consolidado? Quem aqui já entrou em crise sendo consolidado? Alguém já entrou em crise e fala: rapaz, eu já entrei em crise. Já entrou em crise? Não, mas peraí, não, mas, a gente fica no não mais. Não, mas sério que tem que deixar isso, que tem que fazer isso, que tem que ser assim? Quem já passou por isso? Gente, vamos ser sinceros, não é fácil ouvir algumas coisas ali. É? Ou não é difícil ouvir algumas coisas ali? Mas vão te salvar, te restaurar, te transformar, te libertar, te renovar. Eu estou olhando para um pastor que antigamente não deixava de assistir um jogo do Flamengo para ir para a igreja, né? A gente vai deixando coisas e buscando outras coisas, e aí a gente se torna galardoador daqueles a quem a gente busca. E é por isso que Deus entrega, meu filho, é por isso que Deus entrega, entendeu? Esse é o processo. Por isso que precisamos tomar decisões. Por isso que precisamos ser um povo resoluto. Um povo que toma resolução todo dia. Hoje eu preciso melhorar isso na minha vida. Ah, você não entende. A minha luta constante é em melhorar algo na minha vida. Eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo, porque eu luto para melhorar algo. Eu não estou tentando me melhorar todo dia eu olho assim, isso aqui precisa melhorar. E quando eu consigo vencer, eu falei assim: venci, agora eu vou para outra etapa. Venci. Amém? Santidade. Ela é diária, ela é progressiva, ela precisa, sabe? Quem me conhece aqui há 8 anos atrás? Quem me conhece já há 8 anos aqui? Samuel, quem mais? Michele, Pastor Kenobi, o Ebert, o Adrian. Não, mas quem me conhece pastoreando há 8 anos atrás? Eu acho que só Samuel e Léo. Acho que Max também tá. Quem? Alguém falou eu? Sim, o pastor Zé está ali. Não, o pastor Zé é o que mais, eu acho que é o que mais teve inserido na minha vida nesses 8 anos. Você concorda que tem coisas que eu já não falo o que eu falava antes? Quem lembra da Bíblia, do que eu fazia com a Bíblia? Eu era tão radical, mas tão radical, que um dia eu pregando, eu peguei e joguei a Bíblia assim no meio do povo, assim. O povo quase ficou endemoniado, os crentes quase endemoniou. Pastor, eu falei assim: isso não passa de papel branco com tinta preta para quem não lê.
Eu ensinei algo ali. Mas teve um dia, há pouco tempo atrás, que eu senti vontade, eu fui pro culto e falei, hoje eu vou jogar. Hoje eu vou dar uma de Diogo das antigas. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, eu já te tirei desse lugar. Você nunca mais vai jogar a minha palavra no chão. Aí eu, Aí o Senhor, pois então eu vou me redimir. Aí eu peguei a palavra, aí o povo já ficou assim, eita, o pastor vai jogar no chão. Aí eu peguei a palavra. Falei, Senhor, aí eu chorei, naquele dia eu chorei, eu pedi perdão para Deus, me perdoa porque eu fiz aquilo. Eu não tinha aquela revelação, eu não tinha essa revelação naquela época eu tinha uma revelação, e Ele falou para mim assim, eu entendo, só que hoje você já tem outra revelação, por isso você está progredindo. Então se eu como um ministro de Deus, preciso progredir, eu estou aqui para dizer que você também, meu irmão, pode fazer isso. Lute por isso. Nós estamos no mesmo lugar, no mesmo destino, Jesus. Aleluia. E nós vamos conseguir. E aí eu peguei a Bíblia de um rapaz e falei, me dá a sua Bíblia aqui. Ele, não pastor, ele já ficou com medo de rebolar a Bíblia dele no chão. Não, calma, confia. Ele, agora que eu fiquei com medo, não. Aí ele me entregou a Bíblia, eu falei assim, toca na Bíblia, eu pedi para tocar. Porque naquele dia Jesus me deu uma revelação. O primeiro contato físico que o homem tem comigo é a Bíblia. E quando ele falou aquilo para mim, eu chorei. Eu falei, Senhor, me perdoa porque eu te joguei no chão. Ele falou assim, está perdoado. Está perdoado. E aí eu falei, Senhor, eu nunca mais vou jogar a tua palavra no chão. Mesmo que seja para ensinar algo tão importante. Porque Jesus falou assim para mim, a minha palavra continua sendo a mesma, mesmo que ninguém valorize. Porque eu pregava assim, sagrado não é isso aqui não, gente, sagrado é a palavra dentro de nós. De fato é uma verdade. Mas eu só me conecto com o Espírito se a minha carne se conectar com a Bíblia. Então eu me relaciono com Logos e Rema se relaciona comigo. Eu me relaciono com o Espírito, com a palavra escrita, e a palavra revelada conversa comigo. Eu converso com a palavra escrita e a palavra revelada conversa comigo. Então primeiro eu me conecto com a Bíblia, depois o Espírito Santo se conecta comigo através da sua palavra. E aí naquele dia eu entendi aquilo, e isso fez com que eu progredisse no respeito a algo que eu não estava entendendo, que eu estava desrespeitando. Você compreende? E você me perdoa por isso? Mas naquele tempo foi importante você aprender aquilo. Por isso a gente olha assim e entende que quando a gente renova, a gente vai mudar o nosso modo de pensar. Quanto mais eu caminho na presença de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu percebo que minha mente para de parecer comigo e começa a parecer com Deus. Essa é a minha oração para todo homem que está nesse lugar. Então a palavra diz, revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Olha para cá. Você precisa ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Isso é uma prática. Você vai se revestir. Como é que eu me revisto? Como, pastor? Como é que é esse colocar a roupa de Deus? Praticar justiça e santidade igual Deus pratica justiça e santidade. Você tem que olhar para a justiça e abrir mão da justiça própria. Olhar para a justiça de Deus. Amém? Olha para a justiça de Deus. E olha para a santidade de Deus e pratica. Assim você vai estar se revestindo. Revestindo, como a Bíblia diz, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e santidade. E aí conclui o versículo 24 dizendo assim: provenientes da verdade. Essa justiça e santidade é proveniente de Jesus Cristo, da verdade. E aí ele continua no versículo 25: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Olha a progressão: abandono mentira, falo verdade. Ok? Agora sim, eu abandono mentira e falo a verdade para quem? Diga assim, para o meu próximo. Você aí que tem mania de mentir para sua esposa, pro seu marido. Principalmente tem mulher que gasta um dinheirinho e mente para o marido, para ele não saber, para não brigar. Não precisa não. Você vai trocar a mentira pela verdade, ele vai trocar a impaciência pela paciência. Não se preocupe. Mas enquanto você estiver praticando injustiça, você vai colher injustiça. Você me entende? Por que eu preciso praticar a verdade, falar a verdade? O texto diz assim: porque somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Pastor, como é que dá lugar ao diabo? Pare de fazer coisas erradas como furtar. Não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Não use suas mãos para pegar o que não é seu. Você trabalha, pegou a caneta lá da sua empresa e levou para sua casa, pediu uma canetinha emprestada e não devolveu? Furtador. Você pega a caneta dos outros? Você pegou o papel A4 da sua empresa para levar para sua casa, para usar sem autorização? Furto. Que a gente tem a mania de julgar o furto como coisa grande. Não. Gente, o negócio é sério. Eu já tive membro na igreja que servia a igreja com utensílios de higiene, porque ele pegava da sua empresa que trabalhava, isso tem um nome, e trazia para a igreja para doar. Um dia que eu descobri, eu falei: pelo sangue de Jesus. Oh, meu irmão, tu pede. Não, pastor, todo mundo faz. Oh, minha filha, nós não somos todo mundo, por favor. Não traz mais não. Tá bom, pastor. Faz não. São detalhes pequenos. Olha aí dentro e vê se você não vai achar alguma coisinha. Você sabe que quando você trabalha de forma digna, quando você pratica a honestidade segundo Jesus, eu acho tão lindo isso, porque nesse processo aqui ele diz aqui assim, ó, mas antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessitados. Porque é esse tipo de homem que abençoa. Às vezes você não prospera e pergunta assim: caramba, eu acho que eu dizimo. O cara fala assim: eu dizimo. Porque tem o que não dizima e não prospera, e tem o que dizima e não prospera. E pergunta assim: mas não disseram que se dizimasse prosperava? Não, dizima, não rouba Deus. Porque aqui, ó, olha para cá: amar Deus, amar pessoas. Aí eu não roubo Deus e roubo pessoas.
Não pago conta. Compro e não pago. Aqui existe a expressão veaco, velhaco, sei lá, veaco, mal pagador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o pior testemunho do crente hoje? Compra e não paga, tudo ladrão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu lembro, há 5 anos atrás, eu fui numa concessionária com o pai da pastora Raíssa. Ele me levou lá para tentar tirar um carro. Ele falou, pastor, lá é fácil de tirar. Seu nome está limpo? Tá, meu nome é limpo. E eu cheguei lá, meu irmão. E aí o corretor de venda falou assim, qual é a sua profissão? Ele falou, sou pastor. Ele falou, pastor, se botar pastor aqui, dá negado. Eu falei, por quê? Porque o sistema já entende que pastor é ladrão. Eu, não, amor. Pastor. Moço, a vergonha que eu senti foi fora do comum. Foi fora do comum. Eu falei, Senhor, o diabo é sujo. Oh, Deus. Eu até fiz uma brincadeira. Eu falei assim, ainda bem, vocês vendem para pedófilo? Se você não entendeu, é porque tem um outro sacerdote do outro lado. É porque o testemunho ruim é que pastor é ladrão e padre é. É assim que o povo fala. Mas olha como que está a imagem sacerdotal do cristianismo na terra, quer seja católico, quer seja evangélico. Agora eu conheço um homem que ele pergunta assim, tu é crente? Vendo não. Vendo não. Vendo não. Quem é que já passou por uma dessa? Tu é crente? Você tem ideia da quantidade de vezes que eu já ouvi gente dentro de casa falar assim, pastor, eu não sou crente porque para ser crente como minha mulher, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho, eu prefiro estar do jeito que eu estou. Vão tudo para o inferno do mesmo jeito, porque o padrão não é essa pessoa, é Jesus. Mas Jesus se manifesta na terra através da minha, diga assim, santificação. Foi a minha santificação em 3 meses que fez a minha mulher olhar para mim e não me deixar, porque eu vivia adulterando, eu adulterava constantemente. Eu tive a minha experiência com Jesus no encontro com Deus, forte. E eu no outro dia liguei, abandonei o caso que eu tinha no mesmo dia, independente do que senti ou não, abandonei, porque eu tinha consciência que era pecado, me afastei e fui buscar Deus copiosamente. E eu ia para Monte orar, toda quinta e terça-feira eu estava no Monte orando, chapando, buscando Deus e lendo. Minha mulher, amor, tu vai ficar doido? Só não tinha, amor, que eu estou lendo a palavra. E se eu antes estivesse numa televisão, minha mulher desligava a televisão. Deixa de ser viciado, bora dormir. Mas ela não fazia assim, ela não fechava a Bíblia. Ela chegava e me dava um cheirinho, tá bom, amor. Aí eu dormi. Porque na cabeça dela ela falou assim, caramba, nunca vi meu marido assim. E aí, a enviada, não sei se era eu que era o enviado das trevas na época, ou era a mulher que eu me relacionava, que eu adulterava. Ela liga. E aí eu entrego o telefone pra minha mulher, não sei o que foi, minha mão fez assim, eu dei pro celular. Quando eu vi, eu falei, mão, volta, já era tarde, a mão já tinha dado. Eu estava na casa do Herbert, lá em Umas. Tu lembra que a gente foi embora, ela pegou o telefone e falou, vamos embora. Aí tu falou assim, uai, vamos embora por quê? Eu falei, não, a gente já vai. Aí botei tudo dentro do carro e ela aqui. E a mulher esculhambando ela, chamando ela de tudo que era nome, dizendo que era amante. Eu sou a rapariga do teu marido, aquelas coisas de pombagira dos infernos. Aí eu aqui, aí eu olhava para minha mulher assim de lado, assim, ó.
E eu vi uma lágrima descendo. Eu falei, eita. Minha mulher tinha dito para mim, a próxima vez eu me separo de você. Eu falei, hoje. E eu aqui dirigindo, falando assim, Senhor, agora que eu te conheci, Pai, me salva, salva meu casamento, porque agora eu te conheço. Quando eu cheguei em casa, eu já falei, já contei isso muitas vezes, mas eu preciso dizer, porque eu estou falando de santidade progressiva. Eu estou falando que não importa se você chegou ontem na igreja, não importa. Se você tomar a decisão hoje, daqui a 1, 2, 3 meses, muita coisa já vai ter mudado na sua vida. As pessoas vão olhar Jesus, porque minha mulher chegou para mim, eu me ajoelhei, ela entrou no quarto, ela estava chorando, eu me ajoelhei e falei assim, amor, me perdoa, eu não sabia, eu não tinha Jesus. E ela olhou para os meus olhos e falou assim, eu só não vou te deixar, porque quando eu olho para você eu vejo Jesus. Mas ela sentiu dor, ela estava magoada comigo ainda, mas ela não me deixou, porque ela olhava para mim e via Jesus. Ela falou assim, não, tudo bem, mas nesse eu posso acreditar, porque aqui não é mais aquele homem. Isso é santidade progressiva. Foi isso que sustentou o meu casamento. E de lá eu busquei mais, e busquei mais, busquei mais. E eu nunca imaginei que Deus ia me levantar para ser sacerdote. Eu nunca tive ambição, e nunca pedi, nunca quis, nunca desejei. Mas quando eu percebi, um óleo estava sendo derramado na minha cabeça, eu estava sendo enviado para Pernambuco para pastorear a Nova Aliança lá. E aí eu continuei progredindo como ministro, como tudo. E até hoje luto para progredir como pessoa. Porque nós precisamos entender que essa progressão vai acabar quando Jesus chegar. Porque quem vai nos aperfeiçoar é Ele na vinda dEle. Mas a gente tem que olhar para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo, diga assim, prossigo. Diga assim, prossigo, diga assim, prosseguir é progressão. Quando eu prossigo para o alvo, diga, quando eu prossigo para o alvo, minha santidade progride. Amém? E aí o texto continua, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, agora aqui, o Espírito Santo de Deus está selado no seu espírito. E aí agora aqui é lá no secreto que resolve essa questão. Você sabe por que Deus falou que Ele vai te dar recompensa se você no secreto buscar Ele? Olha para cá. É porque é no secreto onde você pratica os piores pecados. E Ele está querendo que você faça do lugar onde você praticava os seus piores pecados o lugar onde você vai praticar a maior santidade. E aí lá no secreto, quando você entrava no banheiro e se masturbava, quando você fechava uma porta do seu escritório para entrar num site pornográfico, ou quando você tinha aquele WhatsApp duplo, aquele outro que você falava, né, com seus cachos, com os amantes, com as coisas erradas, aqueles grupos ocultos que só você sabia que tinha, aquele Instagram que não é o seu original para você praticar pecado. São essas coisas secretas que precisam ser destruídas para que o novo secreto chegue na sua vida. Jesus está querendo levantar uma geração que vive no secreto e se manifesta por Ele. Essa é a santidade. Diga assim, santificação é mudar comportamento. Mude seu comportamento. Outro ponto aqui agora eu quero colocar Jesus, mostrando algo aqui, e aqui eu quero dar ênfase a líderes, a pessoas que cuidam de ministérios, a pessoas que
que cuidam de igrejas, que cuidam de células. Eu quero dedicar esse final aqui a pessoas que almejam o episcopado, almejam o diaconato. Eu quero dedicar esse momento agora dizendo o texto de Lucas 6, do 46 em diante, que diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ele caiu e a destruição foi completa. Olha para cá. O que tem de diferente e o que tem de igual nesses dois casos? Tem dois tipos de pessoas dentro da igreja. E há dois tipos de lideranças dentro da igreja. E essas duas lideranças estão construindo o ministério. Elas estão construindo, se esforçando do mesmo jeito. Olha para cá. Estão se esforçando do mesmo jeito. Estão consolidando do mesmo jeito. Discipulando do mesmo jeito. Tratando as pessoas do mesmo jeito. Vindo para o culto do mesmo jeito. Servindo na igreja do mesmo jeito. Só que uma antes cavou um relacionamento de santidade com Deus e o outro não. Vocês entenderam? A diferença. Os dois estão fazendo um excelente trabalho ministerial. Só que a tentação, o dia mau, vai vir para os dois. E quem não tiver santificado, vai cair. Então a gente vê, eu vejo constantemente. Gente, o ano passado, esse ano, a quantidade de líderes que caíram. Por quê? Porque a gente está fazendo. A gente faz tanto, mas faz tanto, que se a gente não tiver cuidado, a gente esquece de buscar Deus. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava, gente, lá eu morei em Goiânia, no Goiás. Eu fui de uma igreja chamada Videira, eu fui funcionário da igreja, eu trabalhava na igreja. Então, eu amanhecia, ia para a igreja, trabalhava na igreja, carteira assinada. 6 horas da tarde saía da igreja e ia para a igreja. Entendeu? Então era manhã igreja, tarde igreja, noite igreja. Meu pastor chegou para mim e eu estava trabalhando no computador e ele chegou por trás, me abraçou e falou assim: meu filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei assim: fala, meu pastor. Ele falou assim: às vezes Satanás coloca a gente para trabalhar tanto nas coisas da igreja, a gente está falando tanto de Deus, mas falando tão pouco com Deus. Cuidado. Quando ele falou aquilo, um alerta, um sino bateu. Quem mais está falando de Deus, se não é um líder que está toda hora consolidando, falando, discipulando, ensinando, tá aqui, um líder, um servo, um diácono que está servindo na sua igreja local, um obreiro, um missionário, ele está lá, servindo, trabalhando, pregando, ensinando, pregando, ensinando, pregando, ensinando, falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Quando vai ver o falar com Jesus, não sobrou tempo. Ele ouve, diz: Senhor, Senhor. Aqui Jesus não está dizendo que o cara é hipócrita. Aqui Jesus está dizendo assim: por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Você sabe o que eu te mando? Buscar-me-eis, busque-me, me ame de todo o coração. O meu mandamento não é para você construir casa. O meu mandamento não é para você construir ministério. O meu mandamento é para você me amar com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento. A minha ordem é para me amar. E aí você está dizendo: Senhor, Senhor, mas não me ama. Você está dizendo: Senhor, Senhor, está servindo na igreja. Você está falando: Senhor, Senhor, está pregando no altar.
mas no secreto está tão distante. Santidade tem a ver com relacionamento. Santidade tem a ver com relacionamento. Escuta. Quem aqui já liderou alguma vez alguma coisa e foi removido dessa liderança na igreja e saiu da igreja? Levanta a mão. Tem uma galera aí. Tem uns que eu sei que não levantou. Ou tá, você não saiu da igreja, você se esfriou, desanimou, se frustrou. Tem uma galera, eu sei que tem. Muito bem, já aumentou, já. Por quê? Primeira coisa, por que você saiu? Ou melhor, por que você caiu? Essa é a resposta. Porque a torrente foi pesada para cima de você. A enchente veio e arrojou com força. E grande foi a ruína. Quando tu deixou de liderar, tu sentiu vontade de desistir? Sentiu? Sentiu vontade de desistir? Sentiu? Sentiu? Porque é grande a ruína. A gente só volta. Você sabe por que a gente volta a liderar? Porque a gente agora acha que já não tem mais casa para construir, só tem buraco para cavar. Tu tá entendendo como é que é? Agora a gente é assim, o cara saiu, aí ele desanima, depois volta, aí ele olha assim. Eu tô falando isso porque tem pessoas hoje aqui que estão liderando novamente, que um dia caíram e estão de pé de novo. Porque aí você para de liderar, você dá uma desanimada, de repente você olha e fala assim: não, só tem chão, só me resta cavar. O cara não está mais nem preocupado em fazer casa agora. Deixa eu cavar, deixa eu ver se eu encontro algo para mim aqui. Aí cava, de repente encontrou a rocha. Aí agora ele tem ele e a rocha. Agora a rocha diz para ele assim: coloca pedra, faz o baldrame. Faz o quê? Aqui chama baldrame, alicerce. Radier, chama radier. É alicerce mesmo? Radier, baldrame ou alicerce, né? Depende da cultura. Eu já rodei muito o Brasil. Baldrame. Sapata. Não, sapata é só uma base. Estou falando. Coloca aí. Firma a coluna aí, vai. Tá, tu tá pedindo, eu vou firmar a coluna. Aí você está aqui, ó, em contato com a rocha. E a rocha está construindo por você. De repente a rocha olha para você e fala assim: agora dá uma olhada ao teu redor. E quando você olha, você está dentro de uma casa construída. De repente, mesmo com a casa construída, você está vendo uma enchente vir de novo. E agora a enchente está vindo de novo. Você vai se segurar na rocha. E a enchente bate. E não cai a casa. Porque antes você só tinha casa. Agora tem uma casa, mas você só tem a rocha. Santidade é isso. Santidade é eu entender
que tudo o que eu tenho é Jesus. Fique de pé no nome de Jesus.